Eu trabalho com desenvolvimento de catalisadores para processos petroquímicos e processos do setor de energia. O que quer dizer isso? Se eu estou falando em processos petroquímicos, eu estou dizendo que eu pego uma determinada matéria-prima, desenvolvo um catalisador, trabalho esse processo para que aquela molécula se torne um insumo petroquímico que vai poder ser processado. E hoje em dia, o meu foco principal é o quê? Desenvolver catalisadores para que eu consiga disponibilizar matéria-prima, insumos petroquímicos vindos da biomassa. No meu caso em particular, quando eu estou falando do setor de energia, eu estou falando em combustíveis alternativos, combustíveis sintéticos, ou seja, desenvolvendo catalisadores para que alguns desses combustíveis possam chegar ao mercado mais baratos, de uma qualidade melhor, que impacte menos o meio ambiente, porque a catálise ela tem uma forte ligação com as questões ambientais. A gente quer transformar essa molécula usando pouca energia, gerando pouco rejeito, gerando pouco subproduto. Se eu tenho um processo químico que eu gero pouco subproduto, ou quase nenhum, eu não estou gerando rejeito, que não precisa ser tratado, não vai voltar para o meio ambiente de uma maneira agressiva. Pensei em estudar química, em trabalhar com química, já era muito pequeno ainda, era novo. Eu me lembro de uma professora, acredito que por volta da terceira série do ensino fundamental hoje em dia, antiga terceira série primária, e ela foi a primeira pessoa que me falou que a água era H2O, que havia uma coisa chamada fórmula química e a fórmula química da água era H2O. E aquilo me encantou. Então, o professor explicando química para mim era algo muito natural. Eu ouvia aquilo de uma maneira muito entusiasmada, era muito natural. Eu absorvia aquela informação com facilidade, com naturalidade. Então, eu costumo falar, quando eu penso por que eu fiz engenharia química e trabalho com foco em química especificamente, eu acredito que é vocação. Eu não tive um exemplo familiar, eu não tive ninguém da família que tivesse envolvido nessa área, que estivesse dentro dessa carreira para aí, de repente, por curiosidade, me despertar isso. Agora, o mais engraçado que eu poderia falar é que tanto acredito na vocação, que quando eu era lá bem menor, bem pequeno, pré-adolescente, eu pensava em ser cientista. Então eu queria ser um pesquisador, né? Cientista a gente falava muito antigamente, hoje a gente fala mais pesquisador, então, mas eu queria ser cientista. Queria ser cientista da área de química, porque para mim naquela época o cientista era obrigatoriamente da área de química. Ainda não tinha conhecimento que haviam cientistas de outras áreas do conhecimento, o foco era em química mesmo. E aquilo estava comigo, eu não queria ser engenheiro químico, eu não queria ser químico, eu queria ser um cientista da química. Foi isso que direcionou toda a minha educação, toda a minha formação profissional. Então, eu ouso dizer que eu fiz graduação em engenharia química, fiz meu mestrado, depois meu doutorado, dentro de uma área específica da engenharia química, chamada catálise, né? Mas o que me levou a fazer a graduação, ou seja, a faculdade, o curso universitário e depois o mestrado, foi o doutorado. Porque para mim, eu só fiz graduação e mestrado porque eu precisava deles para fazer o doutorado. E fazendo um doutorado eu seria um cientista. Então, estava muito claro. Eu comecei sabendo onde eu ia chegar. Eu sabia que era um caminho longo, mas era mais forte do que eu. Então, eu resolvi me entregar do que lutar contra isso. Catálise eu diria em uma frase, que é a tecnologia da transformação. O que eu quero dizer com isso? Catálise, a gente brinca um pouquinho de montagens aí de moléculas químicas. Ou seja, eu pego uma determinada molécula química, seja ela qual for, e através do uso de um catalisador, que é o agente, o que faz a catálise acontecer, eu consigo transformar aquela molécula química numa outra, que no nosso caso, nas questões tecnológicas, uma outra molécula química que tenha maior valor agregado, ou seja, tenha maior valor de mercado. Eu posso pegar lá uma molécula que seja proveniente de um resíduo, de um rejeito, por exemplo, de uma biomassa, né? Ou seja, a gente pode pensar em diversas biomassas e fontes que existem no Brasil de matéria-prima renovável, por exemplo, e transformar aquela molécula numa outra que possa ser de uso industrial, que possa servir de base para gerar um produto que tenha um valor no mercado, que tenha tecnologia agregada e que seja útil para a sociedade. Então isso é catálise. Dentro da indústria química,
cerca de 80% ou mais dos processos que acontecem dentro de uma indústria química envolvem o uso de um catalisador. E se a gente olhar ao nosso redor, se eu parar aqui agora e fizer uma análise de tudo que está ao nosso redor, eu vou conseguir elencar para você uma série de produtos que você conhece como um produto final, que está ali, que você usa no seu dia a dia, mas que ele envolveu o uso de um catalisador. Ele envolveu um processo catalítico, teve catálise envolvida. Tinta que a gente pinta nossas paredes, os nossos móveis, os vernizes, as resinas, os plásticos que são feitos, a sacola do supermercado, né? Essa que a gente está abolindo agora, que é a sacola plástica, um tecido, o jeans que a gente veste, aquele jeans que é um pouco clareado. Quer dizer, todos esses produtos, os remédios que nós tomamos, todos esses produtos que a gente costuma enxergar como um produto final, está ali à minha disposição no mercado, numa farmácia, numa mercearia ou na minha casa, nas minhas mãos, a caneta esferográfica, a armação da caneta que é feita de um tipo de plástico, ela passou em algum momento por um processamento que usasse catálise, que usasse um catalisador. Por isso eu costumo falar que é a tecnologia da transformação. A gente pega uma coisa e transforma em outra. Bem, o principal, eu acho, para quem vai escolher uma profissão e quer se aproximar da ciência ou da tecnologia de uma forma geral, é gostar, é ter paixão. Então eu acho que o mais importante é a pessoa prestar atenção em si. Alguma coisa sempre vai ser muito natural para a gente. E esse aí é o chamado da vocação. Eu entendo dessa forma. Tem muita poesia na química, tem arte na química.